Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica e hoje eu quero falar de um tema muito importante. É sobre a cruz de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E para a gente iniciar essa aula, eu quero ler um texto bíblico que está no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 17, que diz o seguinte: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico significa Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Hoje eu quero estudar com você sobre esse tema tão importante, precioso, porque ele é um tema central do cristianismo, a morte de Cristo numa cruz do Calvário. E muitas pessoas ainda não dão uma importância como deveria, mas eu e você precisamos entender e então colocarmos em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Sem a cruz de Cristo não haveria perdão dos nossos pecados, nós já sabemos sobre isso. Mas o material que está preparado para hoje diz o seguinte: a cruz de Cristo faz parte da mensagem central da Bíblia, a salvação pela fé em Jesus. Então, esse é o tema central da Bíblia, é a morte de cruz. O primeiro ponto importante que eu quero que você entenda é que sem a morte de Jesus na cruz, não haveria perdão dos nossos pecados, nem salvação para ninguém. Então, era necessário que o Senhor Jesus cumprisse um projeto do próprio Deus, do próprio Pai, para que então algo se manifestasse, que era o perdão dos nossos pecados, o resgate da humanidade. Sem o sacrifício da cruz, isso não seria possível. O segundo ponto é a cruz onde Jesus morreu não tinha nenhum poder em si mesmo. Então, o poder não estava no madeiro, o poder não está no madeiro. Você pode até pensar: será que eu posso ter ou não uma cruz na minha casa? Isso fica literalmente a sua decisão. Nós entendemos que a cruz em si, ela não tem nenhum poder. Mas a minha igreja, ou eu conheço uma igreja evangélica que tem uma cruz. Isso também não tem nenhum problema. Isso vai muito de pastor para pastores. Nós não entramos nesse ponto. Mas entendemos que conhecemos toda a redenção, todo o projeto da morte e da ressurreição de Jesus através da palavra. Aí eu posso também usar uma corrente e nela ter uma cruz? Pode, não tem nenhum problema. Isso também fica literalmente uma decisão sua, fica por decisão sua. E entendendo que é uma lembrança, nós carregamos essa lembrança no Espírito. Nós carregamos essa lembrança do sacrifício da cruz porque nós conhecemos através da palavra e isso está na nossa mente. Quando nós falamos sobre a importância da cruz, falamos sobre o que aconteceu lá. Não sobre o objeto, mas sobre a morte, sobre o sacrifício. E isso eu e você precisamos dar importância para aquilo que aconteceu na cruz. O quarto ponto importante dessa aula diz o seguinte: assim a cruz nos lembra do que Jesus fez por nós, mas não deve ser adorada. Ela não deve ser adorada. Você não precisa se ajoelhar diante da cruz e orar. Você que já é um cristão, nascido de novo, que já entregou a sua vida para Jesus, nós não temos esse ritual, nós não temos essa prática de nos ajoelharmos diante de uma cruz e orarmos. Mas podemos ver alguém fazendo isso? Podemos. Vamos criticar essa pessoa? Não, jamais. Então, nós deixamos que ela tenha, de uma certa forma, um meio de um contato com Deus, mas não através da cruz, da sua oração. O que importa ali é a sua oração. No tempo de Jesus, a cruz era um instrumento de tortura, que representava maldição e sofrimento. Ser condenado à cruz era o pior tipo de morte possível.
reservado apenas para as pessoas que tinham feito coisas terríveis. Além disso, entre os judeus, ser pendurado em uma árvore era sinal de maldição. E isso nós podemos ver até no Antigo Testamento, que está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá e temerá. Se o homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Ainda que o texto fale de madeiro, mas está falando de uma árvore. Então, quando alguém morria, quando alguém era morto e pendurado em uma árvore, num lugar onde as pessoas passavam, por onde as pessoas passavam e podiam vê-lo ali pendurado, significava que aquela pessoa cometeu um grande crime. Mas essa não era uma morte do judaísmo, era apedrejamento e não por pendurar alguém, enforcamento. Mas eles sabiam que esse alguém que foi morto dessa forma é porque causou algum crime para alguém, e esse alguém, como uma forma de vingança terrível, e para expor essa pessoa, matava desse jeito, ou matava e pendurava em uma árvore. Então a instrução era clara: se alguém fizesse isso, se alguém pendurasse alguém em uma árvore, era necessário que tirasse essa pessoa, não deixasse essa pessoa ficar ali a noite inteira. E é engraçado porque quando nós lemos esse texto bíblico no Antigo Testamento e nós vamos para o Novo, isso aconteceu com Jesus. Ele foi pendurado e morreu da sexta para o sábado. E o corpo de Jesus não podia ficar ali no momento em que entrasse o horário do sábado. Então ele deveria ser retirado, porque essa era uma prática do judaísmo. Para eles era algo terrível, algo que não poderia acontecer, algo que poderia manchar, prejudicar toda a celebração do sábado. Então nós entendemos que quão terrível, complicado era esse momento na vida de Jesus. O quinto ponto importante do material de hoje diz assim: na cruz, Jesus levou a maldição do pecado. Tenho certeza que você já sabe sobre isso. Jesus é o Filho de Deus, perfeito e sem pecado. Ele não merecia castigo nenhum, muito menos uma morte na cruz. Sua morte também não foi apenas uma triste injustiça. Seus inimigos conspiraram para matá-lo, mas se ele quisesse, Jesus poderia ter acabado com eles com apenas uma palavra, porque ele tinha todo o poder de Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós sempre falamos sobre o sacrifício da cruz, o momento da cruz, há mais de 2000 anos atrás. Mas a cruz de Cristo, o momento da crucificação, ela é pré-histórica. Ela já tinha nascido no coração de Deus desde a fundação do mundo. Deus já sabia como morreria o seu filho. Então, para a humanidade, historicamente, ela aconteceu há mais de 2000 anos. Mas no coração de Deus, no momento em que o homem cai, no momento que o homem entra num território que ele não deveria, quando ele peca contra Deus, ali já nasce o projeto no coração de Deus. Então eu e você precisamos entender sobre isso, que esse momento da cruz de Cristo já tinha acontecido no coração de Deus há muito tempo. O sexto ponto diz o seguinte: Jesus foi voluntariamente à cruz. Por mais que houve uma conspiração, por mais que houve um julgamento injusto, mas Jesus ele se entregou. Isso está escrito em João, capítulo 18, versículo do 3 ao 8, que diz o seguinte: então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer,
saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E estes homens eram os discípulos. Então, o projeto estava sobre Jesus e não sobre os discípulos. E isso já estava escrito. E Jesus, naquele momento, ele se entrega, ele saiu para se entregar. E não, ele foi literalmente pego de surpresa ou numa emboscada, mas ele já sabia tudo que ia acontecer, então ele sabia que a sua entrega não começaria na cruz em si, mas bem antes, no momento em que ele estava no jardim orando ao Senhor. E ele sabia que tudo deveria acontecer dessa forma, então ele se entregou por mim e por você, de uma forma voluntária. Eu me entregar só para a morte? Não, eu me entrego para morrer, para cumprir um projeto de Deus, o Pai, em favor de toda uma humanidade. E esse era o centro principal do projeto de Deus, a morte de cruz para resgate, para resgatar o homem e levá-lo novamente a Deus. O sétimo ponto diz o seguinte: toda a missão de Jesus culminou na cruz. Ela se encerra ali. Ainda que depois ele ressuscitou e cumpriu ainda algumas coisas, realizou alguns milagres, fez algumas coisas, mas a totalidade do projeto de Deus com relação à salvação do homem, o resgate do homem para o Senhor, terminou ali na cruz do Calvário. Ele veio para nos salvar do castigo e da maldição do pecado, trazendo a oportunidade de receber o perdão de Deus. Mas para haver justiça, o pecado ainda tinha de ser castigado. Foi por isso que Jesus se ofereceu para levar o castigo em nosso lugar. A cruz era para mim e para você. O castigo da cruz era para mim e para você. Mas ele se entregou. Ele cumpriu um propósito do Pai para que eu e você tivéssemos liberdade, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, para que eu e você tivéssemos salvação, redenção eterna. O oitavo ponto diz assim: na cruz, a maldição do nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Na cruz, a maldição do nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós vemos no momento da crucificação e também na fala de Paulo sobre aquilo que Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23 já dizia, que maldito seria todo homem que fosse pendurado, que fosse colocado a uma exposição, a uma morte dessa forma. Assim, toda a ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre ele, sobre Jesus Cristo. O castigo foi totalmente pago. Agora, todos que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados. A maldição é removida. Então, sem Cristo, estamos debaixo de uma maldição. Dentro de uma igreja e não ainda confessando Jesus na sua totalidade como Senhor e Salvador, sendo só simplesmente um frequentador de um culto, de uma campanha, só para receber uma bênção, essa pessoa precisa avaliar se de fato ela já reconheceu o sacrifício da cruz, se de fato ela já entregou a sua vida a Jesus, se de fato a maldição do pecado já foi removida, o sangue de Jesus Cristo já está derramado sobre a vida dessa pessoa, o sangue de Jesus já tem lavado e purificado a vida dessa pessoa, para que então ela possa desfrutar não só do sacrifício, mas também do perdão que o sacrifício na cruz nos oferece.
O nono ponto importante diz: a morte de Jesus na cruz nos dá vida. Sem a cruz, não teríamos a esperança da vida eterna. Jesus provou que seu sacrifício na cruz foi completo para pagar todos os nossos pecados quando ressuscitou 3 dias depois. E aí aqui tem um ponto muito principal, chave, sobre a esperança da vida eterna. Quantas pessoas elas não ainda têm essa esperança? Pessoas que estão fora ou até mesmo pessoas que estão dentro de uma igreja. Às vezes você pergunta para alguém que ainda não aceitou, não professa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida: se você morrer, para onde você vai? Algumas pessoas dizem assim: eu não sei. Isso cabe a Deus decidir. Outras dizem assim: não sei, Deus me põe num bom lugar. Ou alguns dizem assim: para o céu. Porque ninguém diz: eu vou para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, não é verdade? Mas o certo é que o homem não foi feito para uma eternidade, ele não foi criado para uma eternidade sem Deus. Continuar uma vida após a morte em uma vida afastada de Deus. A morte de Jesus veio para cumprir isso. O sacrifício de Jesus na cruz veio para religar o homem a Deus. Não para que o homem vá para uma eternidade sem Jesus, mas para que ele vá para uma eternidade e more eternamente com Cristo. Então, nós precisamos de vivermos nesta vida com uma esperança, uma certeza de que um dia nós iremos o encontrá-lo. Nós veremos o Senhor face a face, mas para isso é necessário entender esse sacrifício. É necessário não só entender, mas aceitar o sacrifício da cruz. É receber o Cristo que foi crucificado e que também ressuscitou e nos deu vida eterna. O 10º ponto, ele diz o seguinte: a morte é uma consequência do pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo nós somos novamente enxertados em Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, há um texto que você já conhece e que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, não só a morte física, mas uma morte espiritual. Não significa que o espírito vai morrer e não vai mais existir. Essa morte, a Bíblia fala sobre uma morte eterna, sem estar com Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda que o apóstolo Paulo, ele não fala só nosso Salvador, mas nosso Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o que ele oferece para mim e para você. Isso foi pago na cruz do Calvário. Mas o fato dele já ter pago não significa que nós não iremos reconhecer esse valor sacrificial. Foi um valor de morte, de sofrimento, uma dor profunda que ele sentiu. E nós precisamos valorizar isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador? Ele é o nosso Salvador, mas também Ele é o nosso Senhor. É aquele que comanda as nossas vidas, é aquele que dirige as nossas vidas, é aquele que nos leva a entender como devemos viver nessa terra como verdadeiros cristãos. Porque cristão, qualquer um pode se intitular a ser. Cristão, qualquer pessoa pode dizer que é, mas se tem uma vida de fato como cristão, se vive nessa terra de fato como cristão, se realiza obras como cristão deveria, já é uma outra coisa completamente diferente. Mas como estava tudo perdoado, Jesus não podia continuar morto. Ele ressuscitou, ganhando vitória total sobre o pecado e sobre a morte. Então nós entendemos que o sacrifício da cruz, sem a ressurreição, perderia o seu efeito. Então, ele morreu e ressuscitou, porque esse era o projeto de Deus.
para nos dar também essa mesma condição, no último dia, no grande dia do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 8 diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Claro que não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, cada vez mais, não é dessa forma, cada vez mais que eu peco, então eu tenho graça sobre a minha vida. Não é sobre isso que a palavra nos ensina, mas nós nos apropriamos daquilo que foi a graça de Deus, daquilo que é a graça de Deus. De maneira nenhuma. Então, Paulo responde: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, um cristianismo verdadeiro, sendo cristão de fato, autêntico, servindo a Cristo, servindo as pessoas, servindo a igreja de Cristo, manifestando a glória de Deus através da nossa forma, da nossa maneira de viver. Versículo 5 diz: dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, nos apropriamos daquilo que Jesus ele fez e que possamos viver uma vida nova em Cristo Jesus aqui nessa terra, até o dia do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos colocar em prática aquilo que são os ensinamentos, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Graças à vitória de Jesus Cristo na cruz, cada pessoa que crê nele recebe uma vida nova, livre da escravidão e da maldição do pecado que escraviza, que domina, que manipula o homem. O 11º ponto diz o seguinte: quando cremos em Jesus, nossa velha vida morre lá na cruz e nós ressuscitamos espiritualmente. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós entramos em um processo de um novo nascimento. Nós começamos a entender aquilo que a palavra nos ensina. Passamos pela água do batismo, nos unimos ao corpo de Cristo e procuramos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 25, nos mostra a maneira que nós devemos viver, semelhante à vida de Cristo. E não é difícil, porque quem nos ajuda a colocar tudo isso em prática é o próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito que veio para ficar com os seus. Então, no versículo 21, começa a instrução do apóstolo para as nossas vidas. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. O exemplo é Jesus, a maneira de viver, a forma que nós devemos viver como cristão. Ele se chama Jesus Cristo. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Viveu aqui como um homem, 100% homem, 100% Deus. E para nos dar esse exemplo de que é possível. Versículo 23, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o nosso modelo. Insultados, não devemos revidar o insulto. Sofrendo, não devemos abrir a nossa boca para ameaçar ninguém, mas nós nos entregamos em oração, colocando a vida de todos esses diante de Deus, diante do Pai, diante daquele que pratica toda a justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados
e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas afastadas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Nós nos convertemos, mudamos de vida, de direção. Então tudo aquilo que a nossa natureza pecaminosa ela realizava, hoje em Cristo não devemos realizar mais. Precisamos entregar ao Senhor todos os insultos, todas as ameaças, tudo aquilo que alguém possa jogar sobre a nossa vida, toda palavra de maldição. Nós devemos pegar tudo isso e entregar ao Senhor e dizer: Senhor, salva essa pessoa, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, ela não tem noção. Sabe aquela mesma prática que Jesus ele teve na cruz do Calvário? Pai, perdoa esses aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós devemos fazer a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Manifeste o perdão de Deus e você será limpo, você será liberto e você vai cumprir aquilo que você disse que é. Um cristão verdadeiro, porque você reconhece o sacrifício e tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele declarou na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, agora através de Cristo, você também está nesse processo. E o último ponto importante dessa aula diz o seguinte: a cruz também nos mostra que a morte não é o fim. Nada nessa vida é o fim. Tem uma vida após a morte. Para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, a eternidade com Cristo nos espera. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Nós não somos guiados pelo pecado. Nós não devemos ser guiados pela nossa natureza pecaminosa, mas guiados através do Espírito, porque nós já renascemos em Cristo. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Claro que não. De maneira nenhuma, o apóstolo Paulo diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereçam os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por pior que as coisas podem ficar, se cremos em Jesus, um dia vamos ressuscitar, tal como Ele fez, tal como Ele ressuscitou. Quando isso acontecer, iremos morar com Ele na glória para todo sempre. Então, o apóstolo Paulo ele nos dá uma dica de como, de fato, vivemos uma vida cristã, olhando sempre para Cristo, focando sempre no seu sacrifício da cruz, não no madeiro. O madeiro foi só o palco, o lugar do sacrifício, o altar do sacrifício, mas olhando para aquilo que aconteceu na cruz. E eu quero encerrar essa aula com uma pergunta para você. E ela fará parte de uma próxima aula. Você já foi batizado na cruz de Cristo? Você já passou pelo batismo na cruz de Cristo? Talvez você pare para pensar e possa se perguntar: que batismo é esse? Porque eu já passei pelo batismo nas águas. Eu passei pelo batismo no Espírito Santo. Eu tenho dons, eu falo em línguas. Mas nesse eu ainda talvez não passei. Isso significa que nós ainda não entendemos sobre esse batismo, mas se faz necessário. E nós aprenderemos isso na próxima aula. Por isso eu te espero na próxima aula para a gente poder falar sobre o batismo na cruz de Cristo. Deus te abençoe grandemente.